buscam paz, porém vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não podes ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje seja sobre a vida de cada um dos irmãos e famílias reunidas nesse momento, nesse nosso culto de adoração online ao Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma especial nessa noite, de uma forma poderosa, e que ao longo dessa nossa celebração, não deixe de ser uma celebração, o Santo Espírito de Deus esteja presente na sua vida, na sua casa, no seu lar, fazendo aí toda a diferença. Como tem sido uma frase já aqui, né, que temos falado em todos os momentos de culto, apesar da nossa quarentena, apesar do momento de crise, nós continuamos tendo a atuação da Trindade Santa presente nesse mundo. A Trindade não está de quarentena, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo continua presente e ativo nesse mundo, fazendo a diferença, quebrantando corações, nos chamando, né, a uma responsabilidade, a um tempo de reflexão, eu entendo, né, da nossa parte diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que ao longo dessa celebração, tudo aquilo que nós venhamos a vivenciar juntos essa noite possa servir para edificação, né, do nome do nosso Deus, e para abençoar a tua vida e a minha vida. Já quero começar lendo um texto bíblico que está lá em Salmos. Salmos 36, verso 5, que diz assim, Salmos 36, verso 5. Fala assim a palavra de Deus: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Salmo 36, 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Deus é fiel, Ele continua fiel, né? Continua presente em nossas vidas. E normalmente nos cultos de quarta-feira tem sido um tempo especial onde nós temos orado, clamado ao Senhor, buscado a face do nosso Deus, né? É interessante que nós tínhamos uma lista de pedidos de oração da semana passada, já demos uma revisada, né? E Deus seja louvado, porque a nossa lista de pedidos de gratidão aumentou também, apesar de também precisarmos ainda orar por alguns desafios, mas percebemos que nessa dinâmica de orarmos, né, de colocar as nossas vidas diante do nosso Deus, Ele tem respondido às nossas orações e nós temos observado então esse cuidado, essa fidelidade de Deus para com a vida de cada um de nós.
Eu quero nesse momento então já começar esse culto, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor, orando pela nossa celebração, e quero orar também já nesse momento pelas famílias enlutadas, né? Temos a nossa família, a família da nossa irmã Edna, a família da nossa irmã Celeste, temos a família de uma amiga nossa, né? Irmã Nailde. Temos a família da Ana Diniz, que perdeu a sua mãe com Covid, ela colocou no grupo, no Facebook. Temos o Carlos Augusto, que perdeu sua tia Valdinéia. E temos hoje também, né, que lamentar a partida, né, da nossa irmã Clarinda, né? Nossa irmã Clarinda foi sepultada hoje à tarde e já está com o Senhor, não é isso? Então é um tempo de luto para nós também, enquanto igreja, né? Perdemos mais uma querida irmã, uma mulher de Deus, né? Dócil, que abençoou muito as nossas vidas. No pouco tempo nós convivemos com ela ali, demos para perceber, né, o tamanho da sua fé, a dimensão da sua fé. E a nossa oração, então, agora para que Deus console os corações enlutados. Então, o nosso clamor a Deus nessa hora pelas famílias enlutadas, em especial nesse momento, colocando a família da irmã Clarinda, né, que partiu para o Senhor ontem, né, e foi sepultada hoje. Que Deus esteja abençoando e consolando o coração dos familiares. É um tempo tão difícil, irmãos, mas tão difícil, que até para você sepultar alguém querido está difícil, né? Está muito complicado. O momento realmente exige de nós uma fé e uma perseverança muito forte na presença do nosso Deus. Então já queremos nesse culto iniciar, né, orando, colocando diante do Senhor as famílias enlutadas, pedindo aí o socorro, né, do Senhor, o bálsamo que vem do Espírito Santo de Deus para acalentar aí cada coração. Feche seus olhos, vamos orar e falar com o Pai nesse momento. Senhor, queremos, nesse momento, ó Deus, colocar diante do Teu altar esse culto. Mais um culto de celebração ao Teu nome, Pai querido. Que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão dos nossos corações por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E que ao longo dessa celebração, ó Deus, ao longo dessa noite, possamos ser impactados pela presença do Teu Santo Espírito em cada momento dessa celebração. Em cada leitura bíblica, em cada palavra de oração, em cada louvor, na mensagem que será trazida, que tudo, ó Deus, sirva para a edificação das nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, Pai querido, para o nosso fortalecimento, principalmente num tempo tão difícil como o tempo que nós estamos vivendo. O mundo está em crise, mas nós queremos continuar declarando que nós estamos, ó Deus, em Cristo, confiando no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia, ó Deus, que se renova a cada manhã. E nessa primeira oração, Deus, queremos colocar as famílias enlutadas, Pai querido. Quantas famílias enlutadas ao longo desse ano de 2020, Pai querido. E nesses últimos dias, pessoas próximas de nós que partiram, pessoas próximas de nós, ó Deus, que cremos já estão com o Senhor, já estão desfrutando de uma pátria celestial, Pai amado. Nós nos entristecemos por um lado, mas glorificamos o Teu nome por outro. Por sabermos, ó Deus, que queridos nossos que partiram desse mundo já estão gozando contigo, ó Deus, de coisas maravilhosas e grandiosas no céu. Quero, em especial, nesse dia, agradecer a Ti, ó Deus, pela vida da irmã Clarinda, Pai querido. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos de conviver com essa mulher de Deus, Pai querido. Muito obrigado pela fé, pela mansidão, pelo exemplo de mansidão, pelo exemplo, ó Deus, de sobriedade. Muito obrigado por tudo aquilo que nós pudemos aprender na convivência com ela. E nós, então, com gratidão a Ti, somos gratos por essa vida preciosa que muito nos abençoou, que abençoa, Deus, a Tua igreja de uma forma toda especial em áreas as quais a Tua serva passou ali também, ensinando, orientando, cuidando. Te pedimos pela família nesse momento enlutada, com os corações entristecidos, quando poderia ser diferente. Assim como os nossos também, ó Deus, que perdemos mais um irmão, mais uma companheira de caminhada cristã. Que o Senhor esteja consolando os corações da família e da igreja também nessa hora, Pai. Esteja com todos os enlutados. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, nesse espírito de confiança e crendo na fidelidade do nosso Deus, nós vamos cantar a primeira canção dessa noite, que diz exatamente isso. Tu és fiel, Senhor. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os desafios, apesar, né, de todas as lutas, que nós possamos fazer como o salmista nos mostra, confiar que a fidelidade de Deus vai até as nuvens dos céus. Quero te convidar então juntos para adorarmos ao Senhor com essa canção, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Amém, glória a Deus. Como é bom saber que Deus é fiel. Eu quero fazer uma retificação, né? Nós mencionamos aqui a nossa irmã Ana Diniz, que pediu oração pelo falecimento da sua mãe. Na verdade, não é a sua mãe. Falecimento de uma amiga, né? A mãe de uma amiga. Que Deus abençoe a sua amiga, irmã Ana Diniz, e possa estar também dando a ela e a toda a família dessa sua amiga o sustento, o renovo, o consolo necessário, né, nesse momento de luto e de dor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom?
A palavra de Deus, mais uma vez, lá no Salmos 48, verso de 1 a 3. Abra sua Bíblia aí, Salmos 48, verso de 1 a 3. Acharam? Abre a sua Bíblia aí. Salmos 48, verso de 1 a 3. Nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Um texto que nos motiva também a pensar na grandeza do nosso Deus. Salmos 48, verso de 1 a 3. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a nova versão internacional. Diz assim a palavra de Deus: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Como é bom, né? Saber que esse Deus é grandioso, saber que esse Deus habita numa cidade inabalável, que nos convida um dia a estar lá com Ele e que é digno de receber todo louvor, toda glória e toda adoração. A esse Deus nós vamos, nesse momento, elevar mais um período de oração, né? Vamos colocar diante dele agora alguns pedidos relacionados ao mal que nós estamos atravessando, né? A pandemia do coronavírus, o Covid-19. Nós estaremos orando nesse momento, né? Pelo Eliel, sobrinho do Eliezer e da Maria, que está se recuperando ainda aí desse processo, né, que envolve o coronavírus. Vamos orar também pelo pastor Nilton e família. Pastor Nilton é secretário, diretor executivo da Convenção Batista Carioca, que está, juntamente com a sua esposa e sua filha, também com coronavírus. Vamos orar pelo filho e nora da nossa irmã Regina, que também está com coronavírus. Pelo primo da Maria do Eliezer, o Elton, né? A irmã Jucinéia também pede oração para uma família amiga que também está com Covid. E vamos incluir também alguns pedidos de oração aqui, né? Nossa irmã Zilma pede oração pela filha Fernanda. Vamos orar pela nossa irmã Alexandra, que está em recuperação, mas ainda carece das nossas orações, da pneumonia. E orar pelos enfermos que temos orado aqui na nossa igreja, né? Nosso irmão Elias, nossa irmã Noêmia, Fernando, Ezequias. Vamos orar nesse momento, então, por esses pedidos, colocando diante do Senhor, né, esses pedidos de oração. Feche seus olhos, então. Vamos ter mais um período de oração nesse momento, colocando essa relação de pedidos diante do altar do nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar contigo. Queremos colocar, ó Deus, mais esses pedidos de oração, porque conforme nós acabamos de ler, o Senhor é grandioso, o Senhor é o nosso Deus. Queremos colocar então, ó Deus, esses pedidos que foram feitos relacionados a pessoas próximas de nós, ó Deus, que estão contaminadas aí com o vírus do coronavírus, Pai querido. Tem misericórdia de cada querido mencionado e aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade, de convivência, que também, ó Deus, estão acometidos dessa enfermidade. Tem misericórdia do teu povo. Abençoe também, de maneira geral, ó Deus, os outros pedidos que foram feitos aqui. Seja com a Fernanda, ó Deus, filha da nossa irmã Zilma. Abençoa, ó Deus, a Alexandra na sua recuperação. Seja com os demais enfermos da tua igreja, nosso irmão Elias, nosso irmão Ezequias, Fernando, Pai querido, nossa irmã Noêmia. Continue abençoando, sustentando e cuidando de cada um dos teus filhos, Pai amado. Que nós possamos sempre, ó Deus, levar as nossas petições a Ti e, conforme nós acabamos de ler, confiando que o Senhor é grandioso, que o Senhor tem poder para mudar, ó Deus, a nossa história, mudar a realidade. Abençoe, ó Deus, então, cada nome aqui mencionado, cada pedido aqui feito, Pai querido, outros que talvez tenham escapado aqui à nossa memória, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Nós, mais uma vez também, ó Deus, queremos clamar a Ti pelos profissionais, por aqueles que estão na linha de frente, ó Deus, nesse tempo de pandemia. Abençoa aqueles que trabalham em supermercado, farmácia,
os meios de transporte, Pai querido, Uber, ônibus, metrô, trem. Abençoe aqueles que trabalham nas concessionárias de serviços públicos, de telefonia, de água, de energia, enfim, aqueles que não podem parar, Pai querido. Os militares, de maneira geral, os policiais, bombeiros e principalmente, ó Deus, os médicos, Pai querido, que têm sido verdadeiros heróis nesse tempo tão difícil. Abençoe, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, ó Deus, da nossa igreja. Me lembro aqui da nossa irmã Elizabeth, lá do Marcílio Dias. Abençoe nosso irmão Gilberto, a nossa irmã Larissa Rangel, nossa irmã Larissa Souza e tantos outros, ó Deus, que têm trabalhado nessa área, o Jansen e tantos outros que têm trabalhado na área de saúde, que carecem da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu sustento, a Roseli e tantos outros, Pai querido. Abençoe. Cuida e guarda o Teu povo, os Teus filhos, ao sair e ao entrar, que eles possam, ó Deus, ter a proteção vinda de Ti a cada dia, Pai, para exercer essa função tão bonita, tão especial e tão necessária nesse tempo, ó Deus, de luta. Abençoe também aqueles que trabalham nos cemitérios, Pai querido. Como tem sido difícil e triste a realidade, ó Deus, de cada um desses, eu imagino. Então seja com eles também, os abençoando, protegendo. Os que trabalham nas companhias de limpezas urbana. Pai querido, abençoe de maneira geral todos aqueles, então, que estão na linha de frente, que não podem parar, para que, ó Deus, eles sejam preservados nesse tempo de desafio. Assim nós oramos a Ti mais uma vez, com confiança no Teu nome, fazendo assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. E com essa declaração, nós estaremos novamente cantando ao Senhor, né? E declarando exatamente isso, declarando que grande é o Senhor. Que possamos juntos adorar, então, a esse Deus nessa hora. Grande é o Senhor. Senhor, e um dia de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, é quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Amém, né? Como é bom declarar essa verdade que nós acabamos de cantar e ler também na Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em mais um texto, né?
Salmos 27. Salmos 27, verso 8. Salmo 27, verso 8. Diz assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Né? Falando novamente a respeito da importância da oração. E nós queremos agradecer também a Deus. Né? Nós, graças a Deus, fomos tendo resposta de oração. E queremos, então, nessa hora agora, orar com gratidão a Deus pelas respostas que nós tivemos. Né? Queremos orar, né, pelo retorno, por exemplo, do meu filho João, e pelo retorno do Caio, né, filho da Rosiane e do Carlos, que também estava lá, né, aquarentado no Colégio Naval já há 46 dias e voltaram para casa. Deus seja louvado por isso. Né? Queremos orar pelos aniversariantes do dia, nossa irmã Regina, nossa irmã Milane. Queremos orar pelo Carlos Augusto e a Cris, que completam hoje mais um ano de casado, 14 anos, para a glória de Deus. Queremos orar agradecendo a Deus pela vida da Isabela, neta da irmã Jane, que ainda está internado, que ainda requer alguns cuidados, mas graças a Deus está evoluindo muito bem e nós esperamos em breve aqui no próximo culto já tê-la acordada em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo também pela operação bem-sucedida, né? Que a filha da nossa irmã Conceição Cristiane passou e está bem. Vamos orar também pelo Leonardo, filho da amiga da nossa irmã Lourdinha, que estava também com suspeita, né, de Covid-19 e está recuperado. Vamos orar pelo pastor Sócrates, que já foi para casa. Deus seja louvado por isso. Orar pelas irmãs da nossa irmã Elisete, que estão bem e foram para casa. Orar agradecendo também pela recuperação do irmão da nossa irmã Clementina, que já está em casa. Orar também pela nossa irmã Tereza e Betinho, que ainda requerem cuidado, né? Mas estão evoluindo, graças a Deus. E orar também pelos nossos meninos, né? O Guilherme, filho da Patrícia e do Flávio, que está em missão, não é isso? E pelo Gustavo, né? Nosso Gustavo, filho da Isabel, que também ainda está lá na Ipicar. Vamos orar por eles, né? Nesse momento, né? Acabou de chegar aqui em primeira mão que hoje é aniversário do Theo, é isso? Então, parabéns para o Theo também. Deus abençoe aí a vida do Theo, né? Da Elane e do Fabinho, para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a vida do Theo aí. 2 aninhos? Deve ser 2 aninhos, né? 2 ou 3, né? Deus abençoe aí a vida do Theo e todos os pedidos, né? Ou seja, nós oramos aqui pedindo por tanta coisa, né, ao longo dos últimos dias, e é motivo de nós também agradecermos, porque Deus tem dado aí a resposta às nossas orações. Olha só quanta coisa boa aconteceu na última semana, né? Vamos continuar buscando a face do nosso Deus, conforme o salmista nos orienta, e que nós possamos agora, né, orar e agradecendo a Deus. 3 aninhos do Theo, né? Orar e agradecendo a Deus por todos esses motivos de gratidão, louvando ao Senhor, porque temos buscado a sua face e Ele tem respondido a nossa oração. Mais uma vez, quero te convidar a fechar os seus olhos para orarmos agora agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai querido. Quantos pedidos de oração já respondidos, ó Deus, ao longo dos últimos dias, da última semana. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Muito obrigado porque temos buscado a sua face e o Senhor tem, de fato, respondido a nossa oração e o nosso clamor. Muito obrigado por cada resposta, Pai querido. Muito obrigado por cada bênção nesse dia. Anos de vida. Muito obrigado, ó Deus, por gratidão de recuperação de saúde. Muito obrigado, ó Deus, por dádivas das tuas mãos que têm sido derramadas sobre as vidas de cada um de nós. Quero em especial, então, orar a Ti pelos nossos aniversariantes, seja com a vida do Theo, da Milane, da irmã Regina, Deus. Abençoe cada um dos Teus filhos de uma forma toda especial, ó Deus, nesse dia. E que, ó Deus, esse novo ciclo que se inicia hoje, de mais 365 dias, seja um ciclo abençoado, ó Deus, na Tua presença. Cuida dos Teus filhos, os guarde, os abençoe. Conceda no coraçãozinho de cada um deles, ó Deus, realizar sonhos, grandes coisas, que certamente eles têm
e que possa, ó Deus, acontecer, ó Deus, de acordo com a tua vontade, o teu querer, e que eles tenham, ó Deus, uma vida cada vez mais abençoada, mais uma etapa da sua caminhada, ó Deus, debaixo da tua santa e poderosa mão. Muito obrigado por cada vitória alcançada. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, e nós queremos continuar buscando a tua face, Deus, para que na próxima semana tenhamos mais pedidos para colocar diante de ti de gratidão. E o Senhor então esteja com o seu povo, cuidando e zelando das nossas vidas. Assim oramos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, antes da gente entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, eu quero fazer rapidamente alguns avisos, quero dar alguns avisos rápidos. Primeiro, quero lembrar que nós estamos em campanha de missões mundiais, não é isso? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Então, quero te convidar a orar pelos missionários que continuam fazendo o seu trabalho no campo. E também eu quero te convidar a nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta específica aí para missões mundiais. Nosso alvo é de apenas R$ 1.200, mas nós entendemos que será muito importante enviar esse valor para a junta para que possa ser repassado aos missionários e possamos de alguma forma auxiliar na propagação do Evangelho ao redor do mundo. Diante disso, então, eu quero te convidar a ser fiel no seu dízimo, ser fiel na sua oferta. Você pode dar a sua contribuição da sua oferta missionária junto com o seu dízimo ou separado através da nossa conta bancária, não é isso? Que está aí no Facebook, nos grupos da igreja, e também através de uma nova modalidade que nós implementamos a partir do mês passado, que é o dízimo e oferta delivery. Aliás, a nossa próxima data, né, para a entrega do dízimo e oferta delivery será no próximo sábado agora, dia 9. Como é que funciona? Vai alguém, um representante da igreja na sua casa, num gasofilácio próprio e seguro, e você vai poder colocar ali, então, depositar o seu dízimo e a sua oferta. Se você for fazer a sua oferta missionária junto com o dízimo, é só você colocar dentro do mesmo envelope e discriminar ali o valor do dízimo e o valor da oferta. No caso da transferência bancária, você faz lá o depósito do valor, e quando você mandar o comprovante para o Guilherme, no caso, você vai dizer lá, daquele valor total, quanto que é dízimo e quanto que é oferta. Mas voltando aqui ao dízimo e oferta delivery, próximo sábado, então, nós estaremos fazendo essa segunda rodada, a partir das 10 horas da manhã. Como é que você vai agendar, se você quiser, se você desejar, que esse representante vá na sua casa? Você precisará fazer contato com o nosso administrador, nosso irmão Fábio Alves. Não é para você colocar endereço, nada aí no Facebook nesse momento. Você vai procurá-lo através do WhatsApp, não é isso? Que também aí no Facebook tem as orientações e o número do telefone do Fábio. E você vai, através do Facebook, do WhatsApp, fazer um contato com ele e combinar com ele o melhor horário para que esse representante passe na sua casa no próximo sábado. Continue sendo fiel, porque a obra de Deus ela tem dado continuidade, temos as nossas despesas, evidentemente que diminuíram, sim, por conta do que nós estamos vivendo, mas temos a nossa despesa fixa, que não mudou nada. Então continue sendo fiel para que a obra de Deus, a casa de Deus, continue tendo aí os mantimentos, continue tendo tudo que é necessário para abençoar vidas, abençoar famílias. Amém, queridos? E quero dar mais um aviso também relacionado ao nosso Amigo Oculto da Família, né? Amigo Oculto da Família é uma iniciativa do nosso Ministério da Família, onde nós teremos o quê? Famílias orando umas pelas outras, né? Aliás, eu estou devendo, hein? Irmã Jociné, puxa minha orelha não, tá? Mas precisamos o quanto antes passar para a nossa irmã Jocinéia quais são os nossos pedidos de oração para que ela possa estar fazendo então esse intercâmbio de pedido entre as famílias. Você tem até amanhã, no máximo, tá? Para passar essa informação para ela, tá bom? E também foto da família junto. Foto da família e o pedido de oração da família. Você tem até amanhã, no máximo, para fazer isso. Se você quiser participar, você não sendo membro da igreja, pode se manifestar aí no Facebook, coloca aí os seus contatos também, que nós estaremos te incluindo nessa campanha
que temos certeza será uma bênção para as famílias. Não teremos o nosso mês da família, infelizmente, agora em maio, mas teremos em algum outro mês do ano, porque entendemos que será importante ter esse momento de fortalecimento da família. Amém, querido? E no domingo, quero te convidar já para o nosso culto manhã e noite. Cultos especiais, né? Até porque segundo domingo de maio é dia das mães, né? Então, queremos te convidar para estar juntos conosco aí nessa celebração muito especial de manhã e noite para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na passagem de hoje que nós estaremos meditando, que está lá no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, onde leremos de 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Nós estamos na nossa série de mensagens, de estudos, né? Cristianismo descomplicado, não é isso? Questões difíceis da vida cristã de um jeito fácil de entender. A nossa ideia, diante dessa série de estudos, é pensar em 4 pilares da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã, que nós precisamos estar atentos. Estamos falando de desafios da fé e disciplinas espirituais. Depois falaremos de desafios dos novos tempos. Eu creio que daqui a umas 2 ou 3 semanas entraremos em desafios dos novos tempos. O que falaremos lá? Falaremos sobre o cristão e a tatuagem, o cristão e a música secular, o cristão e o jogo de azar, o cristão e a bebida. Falaremos sobre ideologia de gênero, falaremos sobre doação de órgãos, falaremos sobre algumas coisas do nosso tempo, dos nossos dias que são desafiadores, né? Eu sei que tem muita gente que está doido para chegar essa série de estudo. Falta pouco, né? Depois nós falaremos sobre desafios relacionados ao sofrimento, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Por que nós sofremos? Quando o sofrimento vai acabar? E por fim, o 4º pilar, falaremos sobre desafios sobre família e casamento, né? Falaremos a respeito de casamento em julgo desigual, divórcio e novo casamento. Desafios, então, para nós. São esses 4 pilares, então, que nós estamos vendo aí sobre o cristianismo descomplicado. Então, hoje nós estaremos falando sobre o primeiro pilar ainda, desafios da fé e disciplinas espirituais. É o nosso 7º encontro. Já falamos sobre por que devo crer na Bíblia, por que orar se Deus sabe de tudo, quais são as características de uma conversão verdadeira, por que devemos orar em nome de Jesus, o jejum ainda é uma prática atual, qual é o único pecado imperdoável registrado na Bíblia, e hoje queremos falar sobre qual é a parte do corpo mais perigosa na vida do crente. Qual é a parte do corpo mais perigosa na vida do crente? Então abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, e nós vamos ver qual é essa parte do corpo. Já que estamos falando de disciplinas espirituais, né, e coisas relacionadas à nossa fé, é importante pensarmos nisso. Deixa eu ler aqui a palavra de Deus. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar do falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, o Senhor e Pai.
com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pergunta de hoje, então, é exatamente essa, né? Qual é a parte do corpo humano mais perigosa na vida do crente, né? E a resposta acho que já está aí, né? Qual é? A língua, né? É a língua. E por quê, né? A Bíblia está cheia de analogias, né, sobre o uso de partes do nosso corpo e dos nossos sentidos, né, relacionados às questões sociais, morais e espirituais. E nosso encontro de hoje, queremos pensar então nessa questão, né, dessa parte do corpo humano que é talvez a mais perigosa na vida de um crente. Temos outras que poderíamos citar aqui, mas talvez essa seja a mais perigosa, que tenha assim mais versículos relacionados e que cause maior estrago na vida de uma outra pessoa e da nossa vida também. O livro de Tiago é considerado por muitos, né, como um dos livros mais práticos da Bíblia. De fato é. Tiago, não é à toa, ele sempre faz uma comparação, né, ou um entrelaçamento entre fé e prática, e obras, né, entre fé e obras. Não basta apenas uma fé racional na compreensão do Tiago. É necessário que haja sempre esse entrelaçamento entre aquilo que a gente professa na fé da nossa ação prática. O que adianta ter fé sem obras? Tiago mesmo questiona num dos versículos dos seus textos. E nos capítulos anteriores, então, no capítulo 1 e 2 de Tiago, ele explica duas características do cristão maduro. Primeiro, o cristão maduro ele é paciente em meio às tribulações. Tiago, capítulo 1. E no capítulo 2, ele mostra que o cristão maduro é aquele que pratica a verdade. E quando chega no capítulo 3, então, Tiago traz uma terceira característica de um cristão maduro. Ele precisa controlar a parte do corpo mais desafiadora na vida de um crente, a língua. Ao que parece, né, quando nós lemos a carta de Tiago, percebemos que provavelmente existia algum tipo de problema relacionado a esse tema, né, da língua, do falar naquela igreja. Porque em muitos momentos, até em outros capítulos, percebemos Tiago preocupado com isso. Observe só, abra lá sua Bíblia, Tiago 1, 19, abra aí, Tiago 1, 19. O que diz lá o texto, né? Tiago 1, 19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, ele está dando uma orientação ali. Depois ele também advertiu aos crentes, aos quais ele escreveu aquela carta, sobre a necessidade de refrear a língua. Lá em Tiago 1, de novo, versículo 26, quando ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Lá em Tiago 2,12, novamente Tiago fala a respeito da maneira como as pessoas deveriam falar ali naquele contexto. Ele faz uma comparação aonde deveríamos falar, ou aqueles às quais ele escreve aquela carta deveriam falar, como se estivesse diante de um tribunal, diante do julgamento de Cristo. Ele fala lá, Tiago 2,12, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então a gente percebe que havia ali no contexto ao qual o Tiago está escrevendo uma preocupação com a maneira como as pessoas estavam se portando no seu falar, né? Como as pessoas estavam se comunicando ali umas com as outras. E de fato, as nossas palavras elas têm um poder. Talvez seja um dos maiores poderes que Deus deu a cada um de nós. O ser humano, ele pode usar a língua para o quê? Para louvar a Deus, para orar, para pregar, né? Para levar a mensagem de salvação aos perdidos. Isso é um privilégio. Por outro lado, essa mesma língua, ela pode ser usada para o quê? Contar mentiras, colocar alguém para baixo, magoar e até mesmo matar emocionalmente uma pessoa, né?
Ou seja, a língua ela tem essa capacidade de proferir coisas benéficas, grandiosas, mas como tem também a capacidade de causar grandes estragos na vida de uma pessoa. Tiago, então, quando vai falar da necessidade do controle da língua, do controle da maneira como nós falamos, né, e nos portamos, ele apresenta nesse capítulo 12, não sei se vocês perceberam, 6 imagens comparadas à língua. Ele compara a língua com o freio, com o leme de um navio, com o freio de um cavalo, a boca de um cavalo, com o leme de um navio, com fogo, né, com um animal venenoso, com uma fonte, né, de água e com uma árvore. Então ele faz a comparação da língua com esses 6 elementos. E nós podemos então dividir esses 6 elementos em 3 categorias, que nós poderíamos entender então o poder que a língua tem, divididas em 3 categorias. O que a língua pode fazer, né, na nossa vida e na vida de pessoas próximas de nós. Primeira coisa que ele coloca então, quando pensamos nos 2 primeiros elementos, o freio na boca do cavalo e o leme de um navio, é que a língua ela tem o poder de dirigir. Ela tem o poder de dirigir, de controlar, né? O poder de orientar, de dar direção em alguns aspectos na vida de pessoas às quais nós falamos. Ao escolher o freio e o leme, Tiago então apresenta 2 objetos que à primeira vista são objetos pequenos, mas que exercem um grande poder, não é isso? Por que pequenos que exercem um grande poder? Eu não sei quem aqui já andou de cavalo, né? Eu até contei que semana retrasada, né? Que eu já andei de cavalo uma vez e foi uma experiência difícil, né? Mas o freio na boca de um cavalo, embora seja uma peça muito pequena, né? Consegue controlar um animal grande daquele jeito, né? Da mesma forma, é o leme de um navio, que é uma coisa pequenininha, não é isso? Mas se controla todo aquele navio enorme. Apesar de ser pequeno, tem a capacidade de controlar, de dirigir aquele navio enorme. Então a língua tem esse poder de dirigir as coisas, de controlar as coisas, de dar direção às coisas. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma frase em cartaz que dizia o seguinte: palavras impensadas podem afundar navios. E nós podemos fazer uma contextualização e dizer o seguinte: palavras impensadas podem afundar uma vida. E por isso que Tiago está tão preocupado com a maneira como as pessoas se portavam ali. Tão preocupado na maneira como as pessoas falavam, usavam a sua língua. Dirigiam a sua vida através das suas palavras. Porque nós podemos perceber, então, algumas características que são semelhantes entre o freio e o leme. O freio e o leme têm o poder de dirigir, o que significa que podem afetar a vida de outros. Um cavalo, né, disparado ou um navio sem controle, ou seja, sem o freio e sem o leme, podem causar o quê? Ferimentos. Podem causar um estrago, que podem ser temporários ou até permanentes na vida de outros. Às vezes uma palavra que nós damos pode afetar a vida de uma pessoa, pode dirigir uma pessoa para um caminho, né, difícil ou não. Depende da maneira como nós vamos usar as nossas palavras. Quando um juiz, por exemplo, declara um réu culpado ou inocente, as suas palavras estão afetando, né, diretamente a vida daquele acusado, assim como da sua família. Quando uma autoridade, né, diz uma palavra ou assina um papel, ele pode colocar uma nação inteira em perigo ou até em guerra. E muitos hoje não têm pensado nisso, né? Ou até mesmo o sim ou não da boca de um pai ou de uma mãe podem ter um grande impacto no rumo da vida de uma criança. Ou seja, a palavra tem esse poder de dirigir, tem o poder de conduzir as coisas, assim como o freio na boca de um cavalo e o leme na mão de um marinheiro. E tanto o freio, como o leme, eles têm uma coisa em comum: eles precisam superar forças contrárias. O freio na boca de um cavalo precisa controlar o quê? A força, né, selvagem de um cavalo. E o leme na mão de um navegador precisa controlar também as forças e as intempéries de um mar que vão contra o navio. Então é interessante isso, né? Quando Tiago faz essa comparação, ele mostra então que
ao buscar controlar essas duas coisas, nós estamos lutando talvez contra uma natureza nossa, né? Uma velha natureza que nos faz às vezes dizer ou proferir coisas que nós não deveríamos proferir. Mas Tiago então mostra que o freio e o leme usados aqui nessa comparação são exemplos, né, de como nós devemos buscar então frear, né, essas forças contrárias para que elas não possam causar o mal na nossa vida e na vida de outras pessoas. E como é que nós podemos fazer isso? Tanto o freio como o leme deve estar então sob o controle de uma mão forte, de uma mão habilidosa. O cavaleiro, né, bem treinado, ele tem o poder de controlar o cavalo, né? Que não foi o meu caso quando eu andei de cavalo uma vez, né? Pelo contrário, o cavalo percebeu que eu estava cheio de medo, aí que ele disparou mesmo, né? Assim como um marinheiro, um piloto do navio, se ele estiver bem treinado e preparado, ele consegue guiar corajosamente então o navio no meio de uma tempestade. Quando nós olhamos então para esses dois elementos, percebemos então que Tiago faz essa comparação muito importante pelo efeito que a língua pode produzir. Sem freio, né? Sem leme para guiar, pode ser um estrago grande na vida de outras pessoas, nas nossas vidas também. Então a língua tem esse poder de dirigir as coisas, de orientar, né? De levar adiante. Não foi por acaso que Davi, lá no Salmo 141, ora a Deus exatamente pedindo a Deus essas duas coisas, né? Talvez força de Deus para poder controlar, né, os seus lábios, poder se controlar. Lá em Salmo 141, verso 3 e 5, diz o quê? De 3 e 4. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Davi então pede a Deus exatamente isso, que ele tenha controle nas suas palavras. Ele pede para Deus guardar a sua boca e colocar uma viga na porta dos meus lábios. Porque, de fato, a palavra tem esse poder de dirigir certas situações da nossa vida, né? É por isso que, lá em Provérbios 15:1, o que o sábio fala? A resposta calma desvia o furor, mas a palavra rígida desperta a ira. Sem dúvida, a língua é como um freio e como um leme. Ela tem o poder de dirigir as pessoas. Pode dirigir para bons caminhos, como pode dirigir para maus caminhos. Pode dirigir para situações onde a fúria se levante, conforme o sábio coloca. Ou pode dirigir para o caminho onde haja paz, tranquilidade para resolver as questões. Então, primeira coisa que Tiago traz é exatamente isso, né? A língua tem o poder de dirigir as coisas. Precisamos, então, ter o controle das nossas línguas, do nosso falar. Assim como um freio na boca de um cavalo e um leme na mão de um marinheiro. Mas ele ainda tem mais algumas figuras que ele usa aqui no texto. No verso de 5 a 8, ele usa mais duas figuras de linguagem que eu disse, né? Ele usa o fogo e o animal, né, selvagem ou venenoso. Então podemos perceber então que Tiago está mostrando que a língua tem o poder, além de dirigir, de destruir. Ele faz comparação então da língua com duas forças muito poderosas da natureza, ou das mais poderosas da natureza. Primeiro, o fogo, né? Por que o fogo é tão destruidor? Porque ele começa com uma pequena centelha e pode queimar uma floresta inteira, né? O fogo ele começa assim, com uma pequena centelha e pode queimar uma floresta inteira. Então a nossa palavra também pode ser comparada com isso. Dependendo da maneira como nós falamos, a nossa língua pode despertar o fogo, né, em alguém. E esse fogo, ele de fato começa pequeno e pode ir aumentando, né, como um braseiro de discórdia na vida de outras pessoas e em nossas vidas também, né? Evidentemente que todos nós já passamos por isso, às vezes está com a nossa cabeça quente de falar coisas que nós não gostaríamos de falar. O próprio Davi, lá no Salmo 39, ele fala um pouco dessa experiência que ele viveu. Salmo 39, de 1 a 3, ele diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras,
porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Davi conhecia então o que? O seu temperamento. Ele sabia que precisava da ajuda de Deus para controlar o seu temperamento, para que a coisa não se acendesse, né, ainda mais. Então a língua tem esse poder. E é comparado a esse fogo que começa pequeno, mas pode destruir até mesmo uma cidade. O fogo também é destruidor porque ele começa pequeno, mas espalha-se rapidamente enquanto recebe cada vez mais combustível, né? Quanto mais alimentamos o fogo, o que acontece? Ele cresce, né? E certas falas têm o mesmo poder. Certas falas, ao invés de apaziguar um ambiente, acalmar um coração, pelo contrário, certas falas vão gerando mais combustível, que se espalham rapidamente e vai causando um estrago maior ainda na vida das pessoas. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Precisamos medir e moderar o nosso falar, tomar cuidado para que o nosso falar não seja como uma pequena brasa que começa rapidamente e, ao invés de nós jogarmos água na fervura, jogamos mais combustível para que o fogo possa ir aumentando, aumentando, aumentando e aumentando. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 4, verso 6, ele fala da necessidade de nós equilibrarmos o nosso falar. Ele diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a qualquer um. O fogo, então, é perigoso, é destruidor, e a língua é comparada a essa chama, porque ele começa pequeno, mas quanto mais espalha-se rapidamente, se formos alimentando aquilo com cada vez mais combustível. Então, segunda coisa perigosa aqui do fogo é exatamente isso. Ele começa pequeno, mas se nós formos dando combustível a ele, ele vai aumentando, aumentando e aumentando. Outra coisa perigosa, né, que mostra que o fogo é destruidor, porque o fogo espalha-se, causa destruição, e também a sua fumaça contamina tudo, né? A fumaça, ela entra no ambiente e deixa aquele ambiente tóxico. E essa é uma realidade que acontece também quando o fogo se espalha, não é isso? Você já comeu arroz queimado alguma vez, né? Queima o fundo da panela, né? Sobe aquela fumaça e já era. Fica aquele gosto, aquele sabor. Então a fumaça tem essa capacidade de contaminar tudo. Da mesma forma é o falar. Uma fala mal colocada é tipo um fogo que se espalha e que contamina todas as coisas. Pode contaminar um lar, pode contaminar um ambiente de trabalho, pode contaminar uma escola, pode contaminar uma igreja. E nós precisamos então o quê? Entender esse perigo, esse risco, né? De não deixar que talvez uma palavra mal colocada seja como fogo que se espalha, que gera fumaça e que traz ali, intoxica todo aquele ambiente. E é interessante que Tiago, além do fogo, ele também compara a língua com um animal selvagem, um animal feroz. Qual é o perigo do animal selvagem, né? Qual a diferença entre o animal selvagem e o animal doméstico? É que o animal selvagem, geralmente, eles não são confiáveis, né? Porque a própria palavra já fala, eles são selvagens. Então, eles não estão domesticados. Então, eles estão ali, né, num ambiente onde, à primeira vista, você parece ou pensa que está tudo bem, mas a qualquer momento ele pode te atacar. A qualquer momento ele pode vir na sua direção e fazer o quê? Um grande estrago. Tiago compara, então, a língua também a esse animal, né? Que às vezes, de uma forma premeditada ou não, pode gerar, né, uma fala que cause muitos estragos na vida de outras pessoas. Tiago lembra, por fim, que tanto o fogo como os animais, eles podem ser domados. Um animal feroz pode ser domado e útil para o trabalho. E o fogo também controlado, ele gera o quê? Energia. Assim também somos nós, né? Como seres humanos, podemos ser controlados por Deus para fazer grandes coisas. O fogo, a presença do fogo em nossas vidas, na verdade, deve ser o fogo do Espírito Santo, que vai inflamar a nossa língua, vai inflamar a nossa vida para abalar as estruturas, né, do nosso tempo, como os apóstolos abalaram a estrutura do seu tempo depois da descida do Espírito Santo do Pentecostes. Podemos estar cheios de fogo, sim, mas fogo
do Espírito, né? E levar, então, através do fogo do Espírito, uma palavra que seja para abençoar, não uma palavra que seja como um fogo para destruir, não com uma palavra que seja como um fogo, que vai sendo alimentada, né, com questões que só vão aumentando ainda mais aquela chama, não como uma palavra que vai espalhando fumaça, né, como contaminando todo aquele ambiente, causando um verdadeiro estrago. Tiago, então, compara a língua, então, a esses dois outros elementos, né? E isso é complicado e serve para nós também como um alerta. A língua tem também, então, o poder de destruir, como fogo e como um animal, né, selvagem. Mas, por fim, graças a Deus, ele também compara a língua com uma coisa muito boa. Ele diz assim, lá nos versos de 9 a 12, ele compara a língua a uma fonte de água e a uma figueira, uma árvore, né? Ou seja, a língua também pode trazer vida e pode gerar refrigério. Tiago então avança para o final e mostra esses dois outros aspectos que a língua pode trazer, né? O papel que a língua pode trazer na vida de uma pessoa. Quando pensamos na água, sabemos que a água é o que? Essencial na vida de qualquer ser humano. A água é uma bênção. Não apenas para beber, né? Mas para lavar, para cozinhar, para cuidar das lavouras, para uma série de atividades que são essenciais na vida. E assim como a água é essencial, uma palavra também motivacional, uma palavra de ânimo, uma palavra para nos levantar, uma palavra de entusiasmo, uma palavra para nos fortalecer, é algo fundamental que nós podemos fazer com a nossa boca, que nós podemos fazer com a nossa língua. Lá em Provérbios 10, 11, o sábio diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Lá em Provérbios também, 18:4, diz assim: as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transporta. Tiago então compara a língua a esse manancial de água que traz vida, que gera vida, né? E como é bom recebermos palavras que nos colocam para cima. E nós temos essa capacidade, né, de dar uma palavra que orienta, que conforta, que estimula, que renova as forças das pessoas. Essa mesma língua tem esse poder. A outra propriedade da água que nós podemos comparar é que a água tem a capacidade de limpar. No tabernáculo e no templo do Antigo Testamento havia uma bacia em que os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés. E a palavra de Deus, eu penso que é a mesma forma. Essa água espiritual que purifica e através das nossas línguas, dos nossos lábios, nós também podemos ajudar a purificar a vida de outras pessoas. Tiago então compara a nossa língua a esse ribeiro de água que pode ser abençoador, que pode fazer diferença na vida de outras pessoas. E ele compara também como uma árvore aprazível, né? Naquelas regiões descritas na Bíblia, as árvores tinham uma importância muito vital, né? Porque ali afixavam o solo, davam sombras e frutos, e também serviam para abrigar animais e dar descanso aos viajantes. Da mesma forma, né, a nossa boca precisa ter esse mesmo papel, de ser uma fonte de bênçãos, um falar aprazível, né, que possa ajudar as pessoas a ter um refrigério nos dias mais difíceis, né, da caminhada. Ele, porém, coloca aqui também que pode haver uma incoerência, às vezes, no usar bem essa água ou na maneira como nós usamos essa árvore. Ele fala de fontes que às vezes saem água salgadas com águas doces. Fontes que às vezes saem um fruto que deveria ser compatível com aquela árvore e não acontece. Ou seja, pode haver às vezes uma incoerência, mas precisamos então buscar uma correção diante de Deus para usar a nossa língua como bênção, como fonte de vida, como fonte de refrigério na vida das pessoas. A conclusão é que, sem dúvida, a língua é um pequeno órgão que pode causar muitos problemas. Mas não precisa ser assim, não é isso? Deus pode usar a nossa língua para orientar os outros. Deus pode usar a nossa língua para ajudar os outros nos caminhos da vida. Deus pode usar a nossa língua para apoiar aqueles que estão em tribulação. A língua é muito pequena, mas ela tem um grande
poder. Que nós possamos dedicar as nossas vidas a falar diariamente e deixar que Deus então use esse órgão que pode ser tão mal usado, né, conforme falamos anteriormente, de maneira tal que seja uma fonte de água, de um manancial, né, de água doces que sirvam para abençoar, consolar, refrigerar, ou como uma árvore frutífera que sirva para gerar descanso, paz, refrigério na vida das pessoas. Que a nossa língua não seja como as outras coisas que nós vimos, né? Não seja como não possa dirigir as pessoas para caminhos difíceis, mas que nós possamos domá-la, né? Como o freio doma a boca de um cavalo, como um leme consegue domar um navio. Que possamos ter cuidado para que ela não seja nem como um fogo que possa causar um estrago grande, nem como um animal selvagem que possa também impactar a vida das pessoas, mas que seja como um manancial de água, que gere vida, e como uma árvore que dê frutos compatíveis com a sua realidade, que possa gerar também bênçãos na vida das pessoas. Que ao pensar então nessa pergunta, né, qual é a parte do corpo humano mais perigosa na vida do crente? Possamos sempre lembrar então dessa nossa língua, que pode ser tanto uma fonte de bênçãos como uma fonte de maldição. Depende da maneira como nós vamos usar. Depende da maneira como nós vamos agir. Depende, né, do tipo de comparação que a nossa língua poderá ser feita, né, entre tantos esses elementos que Tiago coloca aqui no texto em que lemos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a usar bem a língua, essa parte tão sensível, tão pequena, mas tão importante, para ser uma fonte de bênçãos na vida das outras pessoas. Que para tanto Deus abençoe a sua vida e possa te usar a sua língua como instrumento poderoso nas mãos dele. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Estamos chegando então ao final de mais um culto online. Espero que Deus tenha falado ao teu coração ao longo de todo esse culto. Espero que você tenha sentido abençoado, que você tenha tido as suas forças renovadas, que você tenha refletido aí também sobre a sua língua, a maneira como você tem usado o seu falar, e que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia. Te espero então de novo no domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas, para juntos adorarmos ao Senhor com celebrações muito especiais aí da parte do nosso Deus, nesse Dia das Mães, um pouco diferente, imagino, mas nem por isso tão importante, tão abençoador. Para aqueles que gostam de live, vai começar daqui a pouco, né? Já começou, uma live do Sérgio Lopes no YouTube, né? Aliás, quero fazer aqui um registro, né? Agradecer a Deus aí pela vida do Israel e sua família, por uma live maravilhosa que tivemos na segunda-feira. Foram quase 4 horas, irmãos, de louvor, de adoração. Deu para refrigerar bastante a nossa alma, tá bom? Se você gosta de live, você possa ver depois lá no Facebook da Simone, acho que está tudo lá ainda. Foi um tempo muito gostoso. E se você quiser adorar a Deus daqui a pouco, então, assim que acabar o culto, não acabou ainda, né? Você pode entrar lá, procurar a página do Sérgio Lopes no Facebook para adorar a Deus, continuar adorando a Deus nessa noite. Que Deus esteja com a sua vida, que você tenha um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoado, e até domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Fiquem todos em paz. Vamos ouvir uma última canção e que nós possamos aprender, né, diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Pedir ao Senhor que nos ensine a viver, nos ensine a usar melhor o nosso falar para ser fonte de bênçãos para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Só sai quando acabar a última estrofe dessa canção. E que tenha uma noite de bênção e de paz no nome de Jesus, tá bom? Fiquem na paz. Ensina. Meus caminhos em tuas fortes mãos.
inspirar e me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, até desanimado e prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito